Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula da pediatria e hoje é pediatria raiz. Vamos falar sobre crescimento, desenvolvimento ali da infância e também sobre puberdade. Preparados? Vamos lá! Começando a nossa aula de crescimento, desenvolvimento e puberdade, quero já chamar a atenção de vocês para alguns pontos que serão abordados ao decorrer da nossa aula. Pessoal, gráfico aqui, ele é fundamental. Quando eu falo de crescimento, interpretar o gráfico de crescimento, ele é essencial para que você consiga acertar a sua questão. Então, olha só. Peso, estatura, IMC, perímetro cefálico, tudo isso, de acordo com a idade e sexo da criança, precisa ser colocado no gráfico. A gente vai conversar sobre isso mais à frente, tá bom? Outro ponto importante é entender um pouco do ganho de peso, de estatura e de perímetro cefálico também, ao decorrer da idade, do avançar da idade da criança. A gente vai passar aí por esse tópico, trazendo para vocês qual é o ganho de acordo com o tempo e idade que essa criança tem, tá bom? Outro ponto que a gente vai discutir é baixa estatura, um dos mais queridos tópicos aqui dentro dessa aula, tá bom? Lembrando também sobre a nova discussão que vem vindo para as provas, que é transtorno do espectro autista, tá joia? Então, nossos principais pontos passam aí por dentro desses tópicos. Combinado? Agora falando para vocês sobre o conceito inicial ali dos primeiros 1000 dias. Pessoal, o que é a esses primeiros 1000 dias que a gente vai falando aí sobre desenvolvimento, sobre crescimento da criança? Então ele engloba um período que vai desde a concepção, e aqui a gente está pensando em uma gestação a termo, e isso se estende até os 2 primeiros anos de vida da criança. Então, somando todo esse período, a gente está ali naquela fase dos 1000 dias aí desse bebê. Qual é o fator relevante para esses 1000 dias? A gente entende que é um momento onde vários fatores externos, fatores internos, né, podem influenciar positivamente ou negativamente nessa fase da vida. Então, desde a gestação, então lá desde aquele momento, a alimentação materna, se a mãe tem alguma comorbidade ou se houve algum agravo sobre essa gestação, tudo isso tem uma influência sobre o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Isso se repercute, isso vai avançando até os 2 primeiros anos de vida. Então, a gente falou agora dos primeiros 1000 dias que tem essa importância extrema para o crescimento, desenvolvimento pondero-estatural dessa criança, perfeito? Então vamos entender agora quais são os fatores que influenciam no crescimento. São 2 principais, divididos em fatores extrínsecos ou fatores externos, a gente vai colocar aí como nutrição, doença, por exemplo, ou alguns fatores intrínsecos, aqueles fatores ligados mais a possíveis alterações mínimas, como, por exemplo, do ponto de vista genético hereditário dessa criança, tá bom? Então, fatores extrínsecos, ambiente, nutrição e doença de base que possa ter aí uma influência para o crescimento dessa criança, e os fatores intrínsecos, a gestação, a hereditariedade e também o sistema neuroendócrino. Então, a gente tem aí esses 2 principais fatores que influenciam no crescimento. Perfeito? Jobert, vamos avançar. Eu preciso medir todas as crianças. Lá no seu estágio da pediatria, você tinha pavor desse momento, que era o momento de pegar a criança, colocar no estadiômetro, ver o peso. Então é isso que a gente vai entender, como isso acontece aqui na pediatria. Então a gente separa a criança em 2 grandes grupos. Então os menores de 2 anos e os maiores de 2 anos, pensando aqui na aferição do comprimento, tá? Se tem uma criança abaixo de 2 anos, ela faz essa aferição do comprimento deitada. Então a gente estica bem ali as perninhas da criança, tocando na parte mais proeminente aqui da cabeça e ali as pontas dos pés com os joelhos bem planos, tá? Então não pode deixar o joelho um pouco flexionado, tá joia? Então essa é a forma de fazer a medida de comprimento das crianças menores de 2 anos de idade. Então a partir de 2 anos de idade, a criança já consegue ficar em pezinha, a gente encosta ela ali na parede e a gente consegue fazer uma aferição com ela em pé. Então abaixo de 2 anos, aferição deitado, e menores acima de 2 anos,
a gente faz essa aferição dessa criança em pé, tá bom? Ponto importante que eu preciso lembrar no momento da minha prova em relação ao crescimento das crianças. São alguns marcos, alguns valores de referência. Quanto que essa criança vai ganhar de peso ou de estatura ao longo aí dos primeiros anos de vida. Esse é um ponto que a gente precisa lembrar, tá bom? Começamos falando sobre comprimento, que geralmente ao nascimento essa criança tem por volta de 50 centímetros. Com o avançar do tempo, no primeiro ano de vida, ela vai ganhar um total de mais 25 centímetros. Vamos esmiuçar como esses 25 centímetros se distribuem no decorrer desse primeiro ano. Então, olha só, 15 centímetros no primeiro semestre e 10 centímetros no segundo semestre de vida. Então, a criança termina ali, chega no aniversário de 1 ano de idade, com mais ou menos 75 centímetros, perfeito? Então, são os marcos aqui de referência que a gente tem em relação ao comprimento dessa criança, tá bom? Então, passou do primeiro ano de vida, de 1 a 2 anos, cerca de 12,5 centímetros por ano. Lembrando que aos 4 anos de idade é aquela fase que a criança atinge 1 metro. Sabe aqueles brinquedos no parque que tem o ponto de corte de 1 metro? Então é a partir dessa idade, por volta dos 4 anos, que as crianças conseguem aí atingir esse alvo de 1 metro de estatura, tá bom? Lembrando aqui, esse momento é muito importante entre 6 e a 11 anos, que essa criança pode crescer de 5 a 7 centímetros por ano, porque é o ponto ali pré-púbere. Então a gente vai tendo uma ideia da velocidade de crescimento que essa criança pode ter. Então eu espero que o crescimento dela esteja por volta dessa quantidade de 5 a 7 centímetros por ano, tá bom? Agora, estirão da puberdade. Nesse momento eu preciso separar meninas dos meninos. Então, olha só, as meninas crescem por volta de 8 a 10 centímetros por ano, diferente dos meninos na puberdade, que tem aquele crescimento um pouco mais acelerado, entre 9 e 12 centímetros por ano, perfeito? Então, aqui são os marcos que a gente precisa lembrar em relação ao crescimento. Avançando agora em relação ao perímetro cefálico, a média do comprimento, do perímetro cefálico da criança ao nascimento é de 35 centímetros. Lembrando que no primeiro ano de vida a gente tem um aumento de cerca de 12 centímetros. Então olha só como que isso pode se distribuir ao longo do tempo. Então, quando eu vou aferir a cabeça da criança, o perímetro cefálico da criança, eu tenho que olhar para o sexo da criança, para a idade dessa criança, e eu vou colocar isso no gráfico e ver se ele se encontra adequado ou não para aquela idade e sexo, tá bom? Então, primeiro mês ali, 2 centímetros por mês no primeiro trimestre, aí a gente começa a ter uma diminuição, 1 centímetro por mês no segundo trimestre de vida e meio centímetro por mês no segundo semestre de vida dessa criança. E o ponto mais importante aqui é lembrar de como que a gente vai aferir o perímetro cefálico desse paciente. Olha para essa imagem. Então tem 2 pontos que são muito importantes aqui, que é essa proeminência posterior lá no crânio, no occipício, e na parte frontal, ali na glabela desse paciente. Passando ali na parte superior da orelha, eu consigo aferir de forma correta o perímetro cefálico desse paciente, perfeito? Pessoal, falamos de crescimento, falamos de perímetro cefálico, agora é o momento de falarmos sobre o peso. E aí, qual é o ganho de peso esperado que essa criança tenha no decorrer dos primeiros anos de vida? Então, geralmente, precisa lembrar que na primeira semana de vida, essa criança perde cerca de 10% do peso de nascimento. A criança nasce um pouco demasiada, então ao longo dessa primeira semana, eu tenho uma perda ponderal que não pode ultrapassar 10%. Quando essa perda ela é superior a 10%, a gente pode ter algumas complicações, como por exemplo, icterícia, porque isso pode estar relacionado a uma baixa ingesta. Perfeito? Então, avaliei o peso da criança na primeira semana, entendi que ela pode ter uma perda ponderal de até 10%, fico tranquilo, tá bom? Na segunda semana, ela já recuperou aquele peso de nascimento, tá bom? E a gente precisa depois descer em níveis de detalhe como que essa criança vai ganhar peso no decorrer de cada um daquele período
da fase inicial da sua vida. Então a gente começa no primeiro trimestre, essa criança vai ganhar cerca de 700 gramas por mês, que vai dar por volta de 25 a 30 gramas por dia, tá bom? E aí, avançamos para o segundo trimestre de vida. Opa, cerca de 600 gramas por mês, cerca de 20 gramas por dia. Por que essa informação por dia ela é importante? Por quê? Às vezes a criança vem numa consulta de puericultura, tem uma queixa de baixo peso, ou ela perdeu ali mais que 10% na primeira semana, eu vou ter uma ideia de quanto que ela precisa ganhar dentro de 3 dias de reavaliação ou dentro de 7 dias de reavaliação, de acordo com a idade da criança, em qual momento da vida ela está, tá bom? Então, terceiro trimestre de vida, cerca de 500 gramas por mês, por volta de 15 gramas por dia, e lá no finalzinho, no quarto trimestre de vida, cerca de 400 gramas por mês, 12 gramas por dia. Então esses são marcos em relação ao ganho ponderal que essa criança precisa ter, tá bom? 2 pontos importantes, tá? 4 meses de vida, a criança duplica o peso de nascimento. Opa, nasceu com 2,500, por volta dos 4 meses de vida, essa criança tem 5 quilos. Combinado? Essa é a informação que a gente quer deixar aqui para vocês. Aos 12 meses, ela triplica o peso de nascimento. Gilbert nasceu com tal peso, ela vai triplicar esse peso com 1 ano de idade. Perfeito? E aqui é muito importante a gente trazer o conceito da expectativa. Por quê? Olha só, nasceu com 3 quilos, por exemplo, uma criança, chega aos 12 meses com 9 quilos. Perfeito, tá ótimo. Mas só que esse crescimento tão acelerado, esse ganho de peso tão intenso, ele não vai acontecer novamente no segundo ano de vida. Então tem uma expectativa da família de que a criança continue comendo a mesma quantidade, por exemplo, que ela comia no primeiro ano de vida. Lembra? O bebê começa a se alimentar ou livre demanda, se estiver em seio materno, ou a gente pode ter também aquela criança se alimentando a cada 3 horas, de 3 em 3 horas. Então olha só um ponto aí que a gente não vai conseguir levar para o segundo ano de vida. Então, no segundo ano de vida, essa criança ela desacelera a quantidade que ela come, de ingesta, e logo ela não vai triplicar o seu peso ao final do segundo ano de vida. Perfeito? Então, a gente precisa sempre alinhar essas expectativas, porque a sua questão pode falar, olha, criança de 1 ano e 2 meses começou a diminuir a quantidade de alimentação que ela está fazendo, a quantidade que ela ingeria. Quando ela tinha 8 meses, ela comia bastante, agora não come mais. Opa, porque desacelerou o ganho ponderal. Perfeito? Combinado? Agora vamos falar um pouco sobre os gráficos de crescimento, os gráficos ou as curvas de crescimento. Pessoal, a gente tem alguns padrões, né? A gente pode ter os padrões da OMS, que é recomendado basicamente pela Sociedade Brasileira de Pediatria e também pelo Ministério da Saúde. E qual é o meu objetivo quando eu estou diante de um gráfico ou de uma curva de crescimento? É entender qual o sexo da criança e qual a pergunta que esse gráfico quer que eu responda. É um gráfico de perímetro cefálico? É um gráfico de crescimento envolvendo ganho de peso, por exemplo? Está avaliando IMC, estatura para a idade. Então a gente tem vários gráficos que são segmentados de acordo com o seu objetivo final, tá bom? Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, como que eu vou interpretar esse gráfico, tá? Então eu olho para a idade da criança e para o sexo da criança e vou pontuar, trazer aquele ponto de referência no gráfico de crescimento, tá bom? Pessoal, a gente pode se encontrar com 2 parâmetros de avaliação desse gráfico. Eu posso ter um gráfico baseado em Z-score, que é basicamente a distância de um valor observado em relação à mediana de uma mesma população, tá bom? E o Z-score igual a 0 quer dizer que a criança está naquela média da população para aquele mesmo sexo e para aquela mesma idade, tá bom? Mas eu posso encontrar um gráfico de percentil, e aqui eu quero trazer para vocês a correlação entre o gráfico de percentil e o Z-score. Então olha só, lembra que eu falei para vocês que a criança que está no Z-score 0, ela está na média da população, e isso corresponde ao percentil
50, tá bom? Então, Z-score 0 é igual a percentil 50. Se a criança está um Z-score abaixo, então Z-score menos 1, isso corresponde ao percentil 15. Diferente se essa criança está no percentil 85, que equivale ao Z-score mais 1. Então, a ferramenta que vai traduzir para vocês, a gente vai descer um pouco no nível de detalhe em relação a cada uma dessas, a interpretação desse gráfico, mas é entender que eu posso estar diante de um gráfico de percentil e diante de um gráfico de Z-score, e eu vou ter que sempre olhar para o sexo e idade da criança, tá bom? Então olha só, quais são os índices antropométricos que a gente encontra nessa curva da OMS? A gente divide essas crianças em 3 grandes grupos. Eu tenho aqui criança entre 0 e 5 anos de idade, criança de 5 a 10 e criança de 10 a 19, que são ali os adolescentes, tá bom? Então, quanto menor a criança, mais curva essa criança vai ter. Por exemplo, de 0 a 5 anos eu vou ter um gráfico de peso para a idade, peso para a estatura, IMC para a idade e também de estatura para a idade, tá bom? De 5 a 10 anos eu deixo alguns desses de lado e eu avanço basicamente com peso para a idade, IMC para a idade e estatura para a idade. A partir de 10 anos, eu deixo mais gráficos ainda de lado. Eu fico basicamente com IMC para aquela idade e sexo, obviamente, e com a estatura para a idade. Então, são os principais pontos aí dos gráficos que a gente precisa entender de acordo com a faixa etária. Pessoal, agora avaliando alguns índices antropométricos e a classificação segundo a OMS, eu quero chamar a atenção. Olha esse gráfico, quanta informação que a gente pode ter em relação a percentil, a Z-score. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, tá? Quando a gente fala de IMC, há uma diferença de acordo com a faixa etária, tá bom? Então, nas crianças abaixo de 5 anos de idade, eu não coloco essa criança como sobrepeso direto, tá? Quando eu vou interpretar o gráfico para essa criança. Eu dou uma chance a mais para essa criança e coloco ela como risco de sobrepeso. Então, olha aqui, para o IMC da criança de 0 a 5 anos de idade, eu preciso entender que eu tenho a faixa de eutrofia, depois eu avanço para o risco de sobrepeso e só depois eu coloco essa criança como sobrepeso. Isso não acontece a partir de 5 anos de idade. Eu saio de eutrofia direto para sobrepeso e logo depois obesidade. Joia? Combinado? Então, aqui é para vocês terem uma ideia de como esse percentil e esse Z-score vai ser distribuído. A gente vai ter uma aula para falar um pouco sobre obesidade e como classificar essas crianças, na verdade, de acordo com tal Z-score ou com tal percentil, tá bom? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de como a gente pode distribuir essas crianças de acordo com a faixa etária, tá bom? Agora falando de um tópico super relevante aqui dentro de crescimento, que é baixa estatura. Antes de iniciar aqui quais os pontos principais para a investigação, eu quero que você lembre do conceito. Então olha só, conceito de baixa estatura. Uma criança que a mãe achou que é pequena. É esse? Não, então olha só. Baixa estatura, eu preciso olhar para o gráfico de crescimento. Então, olha só, Z-score menor que menos 2, ou a criança está abaixo do percentil 3 para a sua idade e para o seu sexo, perfeito? Então, essa é a definição de baixa estatura. Então, olha só como que a gente vai avançar na avaliação. Eu tenho uma baixa estatura que ela pode ser uma baixa estatura patológica ou uma variação da normalidade. Então, quando eu olho para aquela criança com uma possível baixa estatura patológica, eu vou fazer uma avaliação das suas proporções, que eu já vou ensinar vocês como que isso vai acontecer. Então, eu posso ter uma avaliação da proporção que ela pode ser igual, então a criança ela é proporcionalmente baixa, então uma má nutrição, uma doença crônica, ou eu posso ter uma baixa estatura patológica desproporcional, raquitismo, displasia, então eu tenho uma alteração no esqueleto dessa criança, tá bom? Já as variações da normalidade, ela pode ser idiopática, não tem uma causa ali que justifique pelo qual essa criança é
baixinha, ou eu posso ter um retardo constitucional do crescimento e puberdade, ou uma baixa estatura familiar. A gente vai discutir esses tópicos aqui ao decorrer da nossa aula, tá bom? Então, lembramos já do conceito, eu preciso entender como que eu vou avaliar a baixa estatura desse paciente. A gente começa com o cálculo da estatura-alvo. O que é o cálculo da estatura-alvo? Eu preciso entender para aquela criança qual seria o seu alvo genético, o potencial que essa criança tem de atingir uma certa estatura quando maior, tá? Então, esse é um dos pontos que a gente utiliza para avaliação da baixa estatura. Outro ponto é a avaliação da idade óssea, velocidade de crescimento e também as proporções corporais. Então, começando com a avaliação aqui da estatura-alvo para o nosso paciente. Eu tenho uma estatura-alvo que é calculada de uma forma para os meninos e para as meninas de uma outra forma. Então eu preciso entender dois pontos aqui. Eu tenho que saber a estatura da criança, mas também a estatura dos pais da criança, tá bom? Então olha só como que a gente vai calcular a estatura de um paciente do sexo masculino, por exemplo. Eu pego a estatura materna, eu somo essa estatura materna com a estatura paterna e eu vou adicionar mais 13 centímetros nesse valor e divido tudo isso por 2. Isso me dá uma média de como seria a estatura-alvo desse menino. Nas meninas, a gente vai utilizar da seguinte forma: eu vou somar a estatura do pai com a estatura da mãe e eu vou diminuir 13 e daí a gente vai dividir por 2, perfeito? Então a gente tem aí o cálculo da estatura-alvo para o nosso paciente. Qual é o ponto aqui que a gente tem que ficar um pouco inseguro em relação a essa estatura-alvo? Porque ela tem uma grande variação. Tá? Então, a variação desse valor final ele pode ser entre 5 e 10 centímetros. Então, a criança pode ter uma estatura de 1,60 ou 1,70. Então, essa variação é muito grande aí para a gente pensar na efetividade do cálculo da estatura-alvo, mas a gente precisa sempre calcular a estatura-alvo, tá bom? O outro ponto é a avaliação da idade óssea. Para isso, eu preciso realizar um raio-x de mão e punho dessa criança, eu vou vendo como essa criança se comporta do ponto de vista ali de fusão interfalangiana, tá? Então, na verdade, tem um atlas de interpretação desse raio-x e aí eu vejo se há uma compatibilidade entre a idade óssea e a idade cronológica desse paciente, perfeito? E a gente pode também avançar com a velocidade de crescimento. O que é a velocidade de crescimento? Então, geralmente, a gente vai estimar o quanto essa criança cresceu entre 4 e 6 meses, nos últimos 4 e 6 meses, para ter uma ideia de qual é a velocidade de crescimento por ano que essa criança tem. Então, a gente pode encontrar uma velocidade de crescimento que pode ser normal, tá? Ou uma velocidade de crescimento baixa, ou seja, a criança está crescendo menos do que eu esperava. Ela veio na minha consulta, eu medi a estatura dela, ela voltou depois entre 4 ou 6 meses e ela não ganhou a quantidade de centímetros que eu esperava que essa criança fosse ganhar. Perfeito? Então, aí a gente tem como calcular a velocidade de crescimento, tá bom? O que é o mais cobrado? Antes, né, da puberdade, o período pré-púbere, ali entre 6 e 11 anos de idade, a média de crescimento é de 5 a 7 centímetros por ano, tá bom? Então, eu tenho que colocar no coração, gravar essa possibilidade aqui em relação à velocidade de crescimento, tá bom? Agora, avaliando os pacientes que têm velocidade de crescimento normal. Então, aqui, o principal ponto é que a idade óssea ela é compatível com a idade cronológica, tá bom? Então a criança que tem velocidade de crescimento normal e ela tem uma baixa estatura, isso pode representar para a gente que ela tem uma baixa estatura familiar. Então olha só, ela está dentro do alvo genético, os pais também são baixos, tá bom? Puberdade dos pais teve ali no tempo normal, crescimento dos 2 anos até a puberdade também é normal, tá? O momento da puberdade da criança normal, tudo funciona de forma adequada e o principal ponto é aquilo que eu já falei para vocês.
a idade óssea ela é compatível com a idade cronológica, tá bom? Já aquele paciente que tem uma variante da normalidade, ou seja, um atraso constitucional do crescimento e da puberdade, o principal ponto aqui é entender que a idade óssea ela é atrasada em relação à idade cronológica, tá bom? A estatura está ali dentro do que a gente esperaria como alvo genético para essa criança, pode ter um atraso puberal, tá? Ter um crescimento um pouco mais lento e o momento de puberdade da criança também ele é atrasado, assim como dos pais, tá joia? Agora falando um pouco mais sobre paciente com velocidade de crescimento baixa. Isso é igual investigação. Se eu olho para uma criança, olhei para a velocidade de crescimento, ou seja, veio 2 vezes na consulta, não está crescendo o quanto eu esperaria para aquele momento, para aquela sua fase de vida, eu preciso investigar. As causas patológicas precisam ser relembradas. E como eu começo essa investigação? Primeiro passo é a gente avaliar as proporções corporais, tá? Então eu vejo o segmento superior e o segmento inferior, tá? Como que eu avalio o segmento superior? Eu coloco a criança sentada e eu vejo a estatura dela sentada, desse segmento superior sentado, tá bom? Segmento inferior, eu vou encontrar o valor do segmento inferior subtraindo da estatura do valor do segmento superior. Perfeito? E eu posso ter 2 cenários. Eu posso ter uma criança que tem uma relação entre segmento superior e segmento inferior que é normal, diminuída, ou uma relação aumentada. E a gente começa a entender um pouco mais sobre as proporções, tá bom? Então, a avaliação dos segmentos. Olha só, quando eu encontro uma criança com relação segmento superior, segmento inferior normal, pouco provável que essa criança tenha alguma doença esquelética de base. O diferente acontece se tenho uma relação segmento superior e inferior diminuída, provavelmente essa criança pode ter um encurtamento de coluna. Se eu tenho essa relação aumentada, a gente pode ter um encurtamento de membros. Então eu tenho que pensar em displasias, eu tenho que pensar em raquitismo, que podem encontrar com essa alteração das proporções, tá bom? Avançando agora na classificação do nosso paciente com baixa estatura. Então olha só o nosso fluxograma aqui. Então tem um paciente com baixa estatura, ele pode ter as suas proporções normais, ou seja, uma baixa estatura proporcionada, e eu posso avaliar a velocidade de crescimento. Velocidade de crescimento baixa, eu vou pensar em causas orgânicas. Paciente com velocidade de crescimento normal, a gente vai sempre direcionar para a idade óssea. Então, idade óssea igual à idade cronológica desse paciente, muito provável que eu estou diante de uma baixa estatura familiar, tá bom? Paciente com idade óssea abaixo da idade cronológica, opa, provavelmente um atraso constitucional de crescimento, tá bom? Já os pacientes com relação segmento superior e inferior anormal, ou seja, uma baixa estatura desproporcionada, eu tenho que buscar doenças constitucionais voltadas para o esqueleto, tá bom? Pessoal, algumas condições genéticas ou situações de comorbidades estão relacionadas à baixa estatura. Quero chamar a atenção de vocês para a síndrome de Down. Então, o paciente pode ter uma baixa estatura final, então trissomia do 21. Síndrome de Turner pode ter, além da baixa estatura, um atraso puberal, tá? Nuna, geralmente o paciente tem alguns dismorfismos faciais que podem estar presentes ali também no contexto de baixa estatura. Algumas doenças desabsortivas, eu quero chamar a atenção para a doença celíaca, paciente com sintomas gastrointestinais, mas que podem também encontrar nesse perfil de paciente sintomas extraintestinais, tá bom? E aí, por conta dessa baixa absorção de alimento, dessa desabsorção, na verdade, o paciente pode sim cursar com uma baixa estatura. Doença crônica, atenção aqui para a doença renal crônica, o paciente tem anemia, pode ter alguma desabsorção por conta da ingesta de eletrólitos por via oral que esse paciente pode fazer, tá? Então, de forma geral, a gente precisa ter uma vigilância nesses pacientes com doença crônica, cardiopata, neuropata, hepatopata, todos esses pacientes podem ter uma baixa estatura por conta aí de uma doença crônica subjacente, tá?
Para finalizar aqui, quero dar um highlight em hipotireoidismo, tá bom? A gente sabe que a triagem ela é realizada pelo teste do pezinho, mas hipotireoidismo pode ser uma causa sim de baixa estatura, então o paciente pode ter constipação, pode ter também uma alteração ali cognitiva, então eu tenho que ficar atento a esse paciente com hipotireoidismo que pode se apresentar com baixa estatura, perfeito? Pessoal, terminamos a parte de crescimento. Vamos falar agora sobre desenvolvimento. Esse começo ele é um pouquinho mais chato, porque a gente precisa relembrar e gravar no coração os principais reflexos primitivos. E o ponto aqui é, até quando vai esse reflexo? Quando desaparece esse reflexo primitivo? Quando a gente está pensando em avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, 4 parâmetros são essenciais. Então, parâmetro motor, adaptativo, pessoal e social e também de linguagem. E a gente vai destrinchar um pouco desses parâmetros no decorrer aqui da nossa aula, tá bom? A gente começa com um reflexo que pode desaparecer até 2 meses de idade, que é o reflexo de marcha. Você deve ter visto por aí algum vídeo em alguma rede social que quando você coloca um recém-nascido em pezinho, ele faz esse reflexo de caminhar, ele movimenta os membros inferiores como se estivesse caminhando. Esse é o reflexo de marcha e ele precisa desaparecer até os 2 meses de vida dessa criança. Um outro reflexo super presente na sua prova é o reflexo tônico cervical assimétrico, tá bom? Ponto que eu preciso lembrar é quando ele vai desaparecer. Então, geralmente, até o 3º mês de vida dessa criança, tá bom? Avançando o reflexo de busca ou reflexo de procura, é aquele reflexo do aleitamento materno, que quando a mãe aproxima a criança da mama, ela já procura o seio materno. Ela abre a boca em direção à mama. Isso é, sim, um reflexo. O que eu preciso entender em relação a esse reflexo é o momento que ele pode desaparecer. Então ele permanece até por volta do 4º mês de vida dessa criança, tá bom? Outro reflexo super querido na sua prova e cobrado com muita frequência é o reflexo de Moro. Então aquele reflexo do susto, aquele movimento repentino dos membros superiores. Em geral, o reflexo de Moro ele pode desaparecer até o 6º mês de vida, tá bom? Avançando o reflexo aqui de preensão palmar e preensão plantar. Então, como esse reflexo palmar acontece? Toquei na mão da criança e ela fecha, ela faz ali segurando um objeto ou o dedo que você colocou. Essa é a apreensão palmar que desaparece até o 6º mês de vida. Já a apreensão plantar, ela dura um pouco mais, chegando até o 15º mês de vida dessa criança, tá bom? Pessoal, outro reflexo super querido aí para sua prova é o reflexo cutâneo plantar. Eu estimulo ali na região dos pezinhos da criança e ela movimenta o hálux para cima. Então esse perfil de reflexo ele pode permanecer até o 18º mês de vida da criança, tá bom? Agora vamos avaliar os marcos de desenvolvimento. Gilbert, você já falou os reflexos que são os principais aí que posso encontrar na minha prova, mas como que a gente interpreta isso para a minha prova, tá? Então eu preciso lembrar que a gente tem algumas escalas que podem avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, algumas são mais complexas e outras são mais objetivas. A escala de Denver, por exemplo, ela faz toda a avaliação pessoal social, adaptação motora fina, ela avalia a linguagem e também a motricidade de uma forma ampla. Porém, na caderneta da criança a gente tem esse material que é sensacional. Então olha só, eu tenho quais são os marcos de desenvolvimento, como que a gente vai pesquisar e qual é a idade que eu espero que essa criança tenha esse marco, tá bom? Esse é um ponto muito importante da aula, porque quando eu olho para esse gráfico, ele está me dizendo que eu preciso avaliar essa criança, classificar e tomar uma decisão, tá bom? Se está tudo bem, tudo esperado dentro daquela idade, eu fico super tranquilo e não me preocupo com o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Mas se ela foge aqui de um desses parâmetros que a gente estava buscando para aquela idade, eu preciso sim fazer essa avaliação, essa
essa classificação e investigação do que está acontecendo com esse bebê, tá bom? Mas eu quero chamar a atenção de quais são os principais marcos cobrados na prova. Então, olha só, sorriso social por volta de 1 a 2 meses de vida, mudar de posição e rolar por volta de 4 aos 6 meses de vida, sentar sem apoio, aquele momento ali da introdução alimentar, de 6 a 9 meses de vida, brincar de esconde e acha, também por volta dessa faixa etária de 6 a 9 meses de vida, movimento de pinça, motricidade agora mais fina, a partir de 9 meses até os 12 meses, andar sem apoio de 12 a 15 meses, falar 3 palavras de 15 meses a 18 meses. Então, olha só, eu olho para essa criança, eu classifico essa criança, avaliei, classifiquei e vou definir a minha conduta, tá bom? Então, a gente tem essa ferramenta de avaliação, classificação e conduta. Além dos parâmetros motores, eu quero te lembrar de perímetro cefálico. Criança com perímetro cefálico abaixo de -2 no Z-score ou acima de +2, opa, eu ligo um alerta. Ou essa criança tem uma microcefalia ou uma macrocefalia. A chance dessa criança ter uma repercussão do desenvolvimento neuropsicomotor é maior. Então, ela de forma isolada, eu preciso avaliar um provável atraso aí de desenvolvimento para essa criança, tá bom? Algumas alterações fenotípicas fáceis, bem importantes, ou ausência de um ou mais reflexos que eu esperava para aquela faixa etária, a criança não tem aquele reflexo esperado, tá? Ou quando tem uma habilidade para aquela faixa etária anterior que ela ainda não adquiriu. O paciente precisa ter um alerta e ser avaliado ali por um profissional de ponto de vista mais especializado, em caminho para uma avaliação de neurodesenvolvimento com o neurologista pediátrico, tá bom? Outro ponto de classificação é aquele alerta por desenvolvimento. Para esse paciente eu vou orientar, mas a criança precisa retornar nessa consulta em 30 dias para eu avaliar novamente essa habilidade, esse reflexo ou o que aconteceu com esse marco que a gente não encontrou para esse paciente, tá bom? Agora, todos os reflexos, posturas, habilidades presentes, tudo super adequado, desenvolvimento adequado, eu vou elogiar ali a família, orientar que a criança continue sendo estimulada e a gente não precisa de uma avaliação mais próxima, ela continua na rotina de puericultura, tá bom? Entrando agora em uma discussão muito relevante para sua preparação, que é transtorno do espectro autista. Nas últimas provas, esse tema tem sido muito cobrado e eu preciso que você entenda inicialmente qual é a classificação. Então, como que eu caracterizo esse paciente? É um paciente que tem uma dificuldade de comunicação e de interação social. Não só isso, ele tem comportamento e interesse que é repetitivo. Gilbert, mas criança faz isso a todo tempo. Exato. Então, por isso que essa avaliação ela precisa ser uma avaliação bem direcionada para esse paciente, tá bom? Lembrando que todos esses sintomas, quando eles aparecem na fase inicial, ele pode limitar ou ele pode também prejudicar o funcionamento diário, a rotina diária dessa criança, tá bom? E também pode ter um comprometimento ou intelectual ou um comprometimento de linguagem. Do ponto de vista epidemiológico, quem é esse paciente na grande maioria das vezes? É um menino. Então a proporção é de 4 meninos para uma menina que tem transtorno do espectro autista. Então quais são os sinais de alerta? Separamos aqui para vocês de acordo com a faixa etária. Então olha só, 6 meses de idade, pouca expressão facial, baixo contato ocular, ausência de sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo, tá bom? 9 meses, não faz troca de turno, né? Que aquela criança faz a pessoa dá uma mensagem, ela traz uma mensagem de volta, não balbucia, mamá, papá, nada disso a criança fala aos 9 meses. Não olha quando é chamado, não olha para onde o adulto aponta, mostrando um objeto, mostrando uma situação. Tem pouca imitação ou praticamente ausente. E aí a gente avança em relação aos 12 meses. Então, a ausência de balbucios, não apresenta gestos convencionais como dar tchau, se abanar, por exemplo, e não fala nada, mamá, papá, ou seja, não tem nenhuma expressão vocal
aos 12 meses de vida, tá bom? Também tem essa ausência de uma atenção compartilhada. Então eu estou brincando com aquele objeto, eu estou fazendo uma atividade, eu estou concentrada naquela atividade. Então, são sinais de alerta para transtorno do espectro autista dentro do primeiro ano de vida. Pessoal, se em qualquer fase da vida a criança perdeu alguma habilidade, exemplo, a criança já falava algumas palavras e ela parou de falar. Opa, perdeu a habilidade em qualquer faixa etária. Isso é um alerta para possível transtorno do espectro autista. E aí, como que eu vou avançar nessa investigação? Eu preciso fazer um screening. Então a gente tem uma ferramenta de triagem que não é uma ferramenta diagnóstica que o pediatra geral pode aplicar para essa criança, que é o MChat, tá? Então eu olho para a idade da criança, ela tem entre 16 e 30 meses de vida, perfeito. Eu aplico essa ferramenta que tem aqui uma avaliação aí, um teste de fato de triagem, e a gente vê qual é o comportamento em relação como essa criança se sai nesse teste inicial para eu decidir se eu encaminho ou não essa criança para uma avaliação com o neurologista, tá bom? Algumas comorbidades que podem estar associadas ao transtorno do espectro autista. Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente vai conversar já já, então TDAH, epilepsia, doenças genéticas, algumas alterações sensoriais, distúrbio do sono, tudo isso pode fazer parte, junto com esse paciente, do transtorno do espectro autista, tá bom? É muito importante diferenciar e investigar se essa criança está ouvindo normalmente. Então, uma audiometria, ela pode ser o primeiro passo dessa investigação, porque às vezes a interação não acontece porque a criança ou não está ouvindo ou ouve muito pouco. Então, a avaliação auditiva, ela é essencial para esse paciente, perfeito? Agora falando do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então o paciente tem um padrão persistente, pelo menos 6 meses, paciente com desatenção, paciente hiperativo, impulsivo, e não só isso, eu tenho uma interferência no funcionamento e no desenvolvimento dessa criança, tá bom? Aqui também é uma condição mais prevalente nos meninos, 2:1 do ponto de vista epidemiológico. E isso tem, claro, um prejuízo importante para o desenvolvimento desse paciente, tá bom? Diagnóstico diferencial, TDAH faz diagnóstico diferencial com transtorno do espectro autista, tá? Lembrando que o paciente que tem transtorno do espectro autista, ele tem aquele comportamento repetitivo, tá bom? Como que a gente vai tratar o nosso paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? A gente pode fazer intervenções comportamentais, então terapia cognitivo-comportamental, mas eu também posso utilizar para esse paciente um tratamento farmacológico com o metilfenidato, que é a Ritalina, tá bom? Pessoal, falamos de crescimento, desenvolvimento e um pouquinho das suas variações. Vamos encerrar agora falando sobre puberdade e como é que a gente define puberdade. É um momento de maturação biológica. A gente sabe que nessa fase da vida a criança está entrando na adolescência, que pode ser um período que eu tenho uma maturação mais psicossocial dessa criança, né? Eu tenho uma transformação psicossocial e há uma diferença muito grande entre puberdade e adolescência. Então, agora, nesse momento, a gente começa a falar sobre puberdade, que é basicamente sobre maturação biológica desse paciente. Eu dividi em 2 grandes grupos, as meninas e os meninos, e eu preciso entender a faixa etária e qual o sinal que vai me indicar que essa criança está em puberdade. Então, para as meninas, ela começa ali entre 8 e 13 anos de idade, e o primeiro ponto que vai me indicar que essa menina entrou em puberdade é a telarca, a presença do broto mamário. Então ela tem a idade entre 8 e 13 anos e teve ali o broto mamário. Opa, essa menina está em puberdade. Já os meninos, entre 9 e 14 anos, o marco aqui fundamental é aumento do volume testicular. Então, se aconteceu esse aumento do volume testicular, geralmente acima de 4 centímetros cúbicos, opa, esse menino entrou em puberdade, tá bom? Essa faixa etária é muito importante porque se esses sinais e sintomas acontecem
antes dessa faixa etária, por exemplo, nas meninas, telarca antes dos 8 anos, e nos meninos o aumento do volume testicular antes dos 9 anos de idade, opa, eu tenho uma puberdade precoce, tá bom? Como que acontece esse processo? Vem entender comigo a fisiologia da puberdade. Então, olha só, eu tenho uma ativação do eixo hipotálamo-hipófise gonadal e eu tenho uma secreção pulsátil de GNRH. Essa informação ela é fundamental, porque tem questões que trazem essa informação da secreção pulsátil de GNRH, que vai fazer um estímulo à produção de LH e de FSH. Então, olha só, o LH vai atuar de forma diferente nos meninos e nas meninas. Então, nas meninas, o LH estimula a produção, a secreção de estradiol, que vai atuar nesse aumento progressivo das mamas, se apresentando como a telarca, que é o nosso indicativo de puberdade nas meninas. Já nos meninos, o LH vai estimular a produção de testosterona, que vai atuar no aumento lipeniano, aumento de pelos pubianos, dando esse aspecto de caractere sexual para os meninos, tá bom? Já o FSH também, que vem desse estímulo resultante da produção, da secreção pulsátil de GNRH, ele tem duas funções basicamente: aumento do tamanho das gônadas e também vai estimular a produção, o desenvolvimento ali dos espermatozoides e dos óvulos nas meninas e nos meninos, respectivamente, Espermatozoides nos meninos e os óvulos nas meninas. Combinado? Então essa é a base fisiológica da puberdade. Então, qual é o caminho, a jornada dessa menina que começou como a telarca? Então, ela tem telarca, depois ela avança para a pubarca, que é o surgimento dos pelos pubianos, ela tem um aumento da velocidade de crescimento e, menarca, a primeira menstruação, que acontece ali por volta de mais ou menos 2 anos e meio após a telarca, tá bom? Já nos meninos, a gente tem o aumento do volume testicular, avançando para a pubarca, depois aumento do pênis e o aumento da velocidade de crescimento, tá bom? Pessoal, e como que a gente consegue fazer uma avaliação dessa maturação sexual nos meninos e nas meninas? A gente tem uma ferramenta que é a escala de Turner. Então essa escala eu vou avaliar nas meninas, por exemplo, a presença de mamas e pelos pubianos. Então eu posso ter uma classificação de M1 até M5 de acordo com essa projeção da mama dessa paciente. Lembrando que a telarca, ou seja, a presença do broto mamário, define que a nossa paciente está em M2, então ela sai de M1, aquele estágio pré-púbere, e ela vai para M2, que é o estágio onde a paciente já tem a presença do broto ou do botão mamário, tá bom? Pelos pubianos progressivamente vão aumentando de P1 até P5, tá bom? Mensagem importante: a menarca, que é a primeira menstruação, vai acontecer ali entre M3 e M4, tá joia? Já os meninos a gente vai avaliar aqui com a escala de Turner a genitália e os pelos pubianos. Meninos pré-púbere, G1. Meninos que têm o aumento do volume testicular já está ali em G2, que é quando a gente começa a identificar esse paciente com a puberdade, tá bom? Então, lembrando que a menstruação ocorre cerca de 2 anos e meio após a telarca, entre M3 e M4, tá bom? Do ponto de vista de desenvolvimento, a mama está relacionada ao estrogênio, tá bom? E isso vai fazer também um aumento dos pequenos e grandes lábios e uma redistribuição da gordura corporal, tá bom? Em relação aos meninos, o estágio de puberdade é o G2 ali de Turner, que eu tenho um aumento do volume testicular, E esse desenvolvimento está relacionado à testosterona. A gente conversou sobre isso. Então, aumenta também os pelos faciais, a cartilagem cricoide, que dá essa provocação, essa sensação da voz um pouco mais grossa e também do ganho de massa muscular, tá bom? Em relação aos pelos pubianos, a gente tem um estímulo que vem do hormônios ali secretados pela suprarrenal, tá joia? Pessoal, então recapitulando, telarca nas meninas, a definição de puberdade vem disso, entre 8 e 13 anos de idade.
Nos meninos, aumento do volume testicular entre 9 e 14 anos de idade, tá bom? Se acontece antes ou depois, ou é um atraso puberal ou é uma puberdade precoce, tá bom? Agora, avaliando esse gráfico, basicamente a gente tem aqui pontilhado o que seria as meninas e de forma contínua os meninos. Eu quero chamar a atenção para vocês para o pico de velocidade de crescimento. Então, as meninas têm um pico de velocidade de crescimento anterior aos meninos, alcançando índices um pouco menores. Os meninos, quando têm a velocidade de crescimento ele é posterior às meninas, ele cresce muito mais do que as meninas, né? Aquele clássico encontro de adolescentes. As meninas já estão em um nível de maturação sexual maior que os meninos ainda estão todos ainda pequenos e chega aquele momento que avança, os meninos crescem e ficam maiores do que as meninas, tá bom? Falei com vocês já sobre puberdade precoce. Nas meninas, isso acontece antes dos 8 anos de idade, ou seja, eu tenho caracteres sexuais, eu tenho presença do broto mamário antes dos 8 anos, e nos meninos, um aumento do volume testicular antes dos 9 anos de idade. Essa é a definição de puberdade, e ela precoce, tá? E essa puberdade precoce, ela pode ser verdadeira, ou a gente define como puberdade central, onde eu tenho a presença de características sexuais que é adequada para o sexo daquela criança. Então, as meninas, elas têm mamas e pelos pubianos, e o menino tem aumento do testículo bilateral, além do aumento dos pelos pubianos, tá bom? Quais são as principais causas das meninas? Em geral, é uma causa central e idiopática. Já nos meninos, a gente vai pensar em tumores de sistema nervoso central. Então, eu preciso realizar uma ressonância de crânio nos meninos que têm puberdade precoce, buscando essa possibilidade de a gente ter um tumor de sistema nervoso central como etiologia desse acontecimento, tá bom? Então, em geral, a idade óssea ela é avançada e a gente tem um aumento da velocidade de crescimento, tá bom? Outro ponto são os pacientes que têm uma puberdade periférica, ou seja, uma puberdade independente das gonadotrofinas. Para esse paciente com puberdade precoce periférica, eu tenho que lembrar que eu posso ter isso de uma forma isossexual, ou seja, exemplo, as meninas têm um cisto ovariano funcional, os meninos podem ter um tumor testicular, tá? Mas eu posso ter isso também contrassexual, tá joia? Então, as meninas com virilização, os meninos com feminilização, ou seja, eu tenho uma inversão, uma produção periférica hormonal que gerou essa puberdade precoce de uma forma periférica, não relacionada à produção central, tá bom? Quais são os principais hormônios produzidos aqui? Basicamente, estrogênio e androgênios, tá bom? Então, estrógenos e andrógenos fazem parte dos hormônios produzidos aqui para esse paciente, tá bom? Discutindo agora só um ponto que a gente pode ter de uma forma isolada, eu posso ter só uma telarca precoce ou uma telarca isolada. A criança tem o broto mamário, mas não tem nenhum outro caractere sexual secundário, tá bom? Geralmente isso pode acontecer entre 6 meses e 2 anos de idade, eu não tenho nenhum outro sinal de puberdade e a minha conduta para esse paciente é um segmento ambulatorial. Nos meninos, a gente pode ter a ginecomastia, um excesso de glândula mamária, que pode acontecer por volta dos 12 a 14 anos de idade. Na grande maioria das vezes é autolimitada, se resolve, mas em algumas situações pode ter um constrangimento mais estético para os meninos que precisam aí, em algumas situações, fazer essa retirada do excesso de glândula, tá bom? Mas em geral, 12 a 14 anos e tem uma resolução autolimitada, perfeito? Pessoal, falamos aqui hoje sobre crescimento, desenvolvimento e sobre puberdade, trazendo para vocês os principais tópicos abordados dentro aí dessa grande aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esses principais pontos. Atenção, a classificação desse paciente no gráfico, baixa estatura, como que eu vou investigar esse paciente, lembrando sempre da idade óssea, velocidade de crescimento, estatura-alvo para esse paciente. E aqui na puberdade a definição, meninas entre 8 e 13 anos e meninos entre 9 e 14 anos. Eu preciso que o broto mamário ou que o aumento do volume testicular aconteça nesse período que a gente conversou. Combinado? Até a próxima e bons estudos para vocês.